Olá pessoal, bem-vindo de novo ao curso de extensão modelagem 3D, utilizando o software Inventor Autodesk Professional. Eu sou o professor Paulo Lenço e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nessa segunda aula, nós vamos estudar atalhos mouse do teclado, vamos falar sobre o ViewCube, vou falar rapidamente sobre o Zoom, alguma coisa bem básica, extrusão e cota, vou falar alguma coisa sobre cota só para a realização de um pequeno trabalho, vou falar sobre árvore de projetos novamente, plano de trabalho novamente, ferramentas de sketch e esboço para a gente firmar bastante esse conhecimento que é bastante importante, e ainda nós vamos falar como salvar os arquivos do Inventor Autodesk. Vamos lá agora praticar e modelar. Vem comigo, vamos embora. Bem pessoal, continuando agora nossos estudos que iniciamos esse projeto de modelagem 3D, projeto de extensão de modelagem 3D utilizando o software Inventor, eu gostaria de voltar para vocês e mostrar algumas informações que é bastante importante para o nosso trabalho. Por exemplo, vamos começar de novo fazendo uma outra peça. Vou fazer uma peça sextavada aqui para que vocês possam ter uma ideia de como nós vamos fazer, utilizando a mesma ferramenta, somente eu vou utilizar a extrusão. A primeira coisa que nós vimos já naquela nossa primeira aulinha é criar um esboço. Vamos criar esse esboço aqui. Criei o esboço, eu vou escolher o plano. Anteriormente eu escolhi o plano XY e agora eu vou escolher esse daqui, o plano XZ. Eu seleciono ele e ele vai mostrar de novo. Se você olhar para cá, ele está te mostrando aqui a vista superior, então ele tá olhando de cima da nossa peça, e eu vou construir um polígono. Esse polígono aqui, que ele pode ser um retângulo, ele pode ser um retângulo de 3 pontos, um oblongo, um bilongo de 3 pontos e um polígono. Nesse caso aqui eu vou escolher um polígono, que é esse daqui, ó. Se você mantém o mouse, ele te dá a informação que você precisa para cada um deles. Ele vai explicando, por exemplo, o que é uma ranhura, como que deve ser feito, a ferramenta. Então, o programa ele é autoexplicativo. Então, se você tiver um pouquinho mais de paciência, você consegue criar. Ele está falando aqui, o polígono, criar formas poligonais de até 120 lados. Nesse caso aqui eu vou clicar em polígono, ele vai abrir o polígono que eu quero aqui, mas eu quero ele somente de 6 lados. Eu poderia clicar aqui e mudar o de 6 lados, criar de 5 lados. Vou manter de 6 lados. Ele pode ser circunscrito ou inscrito, ou dentro de um círculo ou fora de um círculo. Ele é circunscrito ou ele é inscrito. Nesse caso aqui eu vou manter ele inscrito e vou como cliquei aqui na ferramenta, essa ferramenta eu vou trazê-la para cá. Olha, está falando, seleciona o centro do polígono. Eu vou selecionar o centro do polígono e vou pôr ele aqui. Com essas dimensões aqui. Ele criou o centro do polígono e eu quero saber que, por exemplo, eu quero ele aqui com 30 milímetros. 30 milímetros? Não. 8 milímetros. Eu venho aqui em cota. Olha só, estou ensinando mais uma nova ferramenta para vocês. Eu clico aqui e clico aqui. E puxo a cota. Ele está com 13 milímetros. Eu vou pôr ele de 8 milímetros. Ok. Então eu tenho isso daqui restringiu o meu polígono. Então eu ensinei para vocês como cotar isso daqui.
Mais para frente a gente vai discutir exatamente como é que funciona essa questão de cota e as restrições que isso pode causar. E agora eu venho aqui em concluir o meu esboço, encerrar o esboço, encerrei o esboço. Se vocês olharem, vocês perceberam agora que ele está num plano diferente do que aquele primeiro desenho que nós fizemos. Então vem aqui em estudar. Olha, ele me dá uma peça de 10 milímetros aqui, uma barra de 10 milímetros. Eu não quero 10 milímetros, eu quero 4 milímetros. Melhor, 3 milímetros. E aí eu clico em OK. Cliquei em OK, eu tenho uma peça. O que eu vou mostrar para vocês? Esse view cube aqui, ó. Isso daqui é bastante interessante. Eu estou olhando para cá, a peça de cima. Se eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui em cima, ó, ele vai me dar a peça na vista superior. Se eu clicar para cá, ele vai dar essa rotação. Se eu clicar nessa casinha que eu tenho aqui em Home, Início, eu vou clicar no Início, pronto, ele vai ficar na posição, nessa posição que ele está aqui. Vamos clicar agora de novo aqui em cima, para ele ficar nessa outra posição que nos interessa. Só que eu quero ele assim. Da mesma forma. Por que eu quero ele assim? Porque eu quero. Vamos lá, eu vou clicar em Home. Cliquei em Home. Agora eu vou fazer uma extrusão. Eu vou fazer como se fosse um parafuso aqui. Eu vou criar uma circunferência. Eu vou fazer uma extrusão. Aonde? Aqui neste plano. Pronto. Neste plano. Olha lá, ele te deu o plano que eu vou trabalhar. Eu vou fazer uma circunferência. Que essa circunferência ela tem diâmetro de 7,9, diâmetro de 8. Vamos por 8 aqui, ó. 8. E concluo o meu esboço, concluir o meu sketch. Clico aqui, pronto. Concluir o meu sketch, ele já vai lá. Como eu já tinha clicado em extrusão, ele está me dando essa extrusão. Só que eu não quero ela mais de 3 milímetros, eu quero ela de 8 milímetros. 8 milímetros. Melhor. 15 milímetros. Ok. Aí eu venho aqui no Home e ele vai te posicionar na posição que você quiser. Vocês perceberam que esse view cube é bastante interessante para a nossa informação. Se vocês olharem aqui o view cube, ó, e olharem para esse canto esquerdo aqui do nosso vídeo, eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo X, o eixo Z e o eixo Y. Se você for na origem da nossa árvore que nós explicamos, olha o eixo X aqui, você vê que ele está paralelo a esse daqui. Eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo Z, que ele está correndo nessas direções. Então, se eu mexo o meu view cube aqui, ó, eu mexo também os meus eixos. Então, eu consigo clicar ele em várias posições. Vou voltar ele aqui para o Home, tá? Para o Início. Olha lá, voltou para o início. Aqui eu tenho o frontal dele, eu tenho a lateral direita e eu tenho o superior dele aqui, nesse padrão. E ele foi construído no plano XZ. Isso é bastante importante. Então, essas ferramentas são interessantes. E eu tenho essas ferramentas aqui, ó, as ferramentas rápidas. Por exemplo, essa mãozinha aqui, se eu clicar nela, o que eu vou fazer? Eu consigo segurar ela com o mouse e arrastar ela para qualquer cantinho da minha tela. Esse daqui são os tipos de zoom. Se eu clicar aqui em zoom e clicar nessa flechinha aqui, ele vai me dar, eu quero um zoom de tudo, um zoom de janela, um zoom selecionado. Eu vou clicar num zoom de
uma janela de zoom. Olha só, aparece esse quadradinho aqui e eu vou dar um zoom aqui. Ela vai te mostrar o detalhe que você quer. Vamos voltar para o home. Ele voltou aqui, ou voltar para o início. Ele voltou aqui. Então, isso daqui é para arrastar, esse daqui é para você trabalhar, fazer o giro. Ele funciona mais ou menos como um giroscópio, né? Olha só, você seleciona e você faz esses giros aqui de forma manual. Olha só, você pode girar ele. Olha, dá uma olhadinha no ViewCube também e no eixo aqui, eles estão girando. É uma forma que você pode posicionar para fazer algum desenho especificamente, numa montagem, alguma coisa. É interessante você utilizar essa informação. E eu acho que inicialmente vamos trabalhar com esses daqui pode ser órbita ou órbita restrita, que a gente pode trabalhar, e ao medida das informações que a gente quer, a gente pode trabalhar. A gente pode configurar essa janela de acordo com o seu interesse, tá? Você clicou aqui, você pode encaixar. O que eu ponho? Eu uso muito o zoom, né? E aquela para arrastar. E eu quero mostrar todas essas informações. Então eu utilizo. Dependendo de como você quer, dependendo do tipo de projeto que você tem, você pode construir, você pode acrescentar mais ou menos ferramentas de acesso rápido que você pode obter. Isso é bastante. Vai dependendo do tipo de trabalho que você tem. Vamos lá, mais algumas informações que eu quero passar para vocês. Eu já falei sobre planos de trabalho, ferramenta de sketch. E agora eu quero salvar esse arquivo aqui. Salvar esse arquivo é igualzinho eu salvo no Windows, tá? Eu venho aqui, arquivo. Vai aparecer uma pasta. Esses aqui são trabalhos anteriores meu. Eu clico em salvar como. Salvar como vai abrir uma janela. Eu vou dar o nome dessa peça 6 aqui. Teste 1. Você pode nomear de qualquer forma. A pasta, eu posso criar uma pasta nova, que está lá nos seus documentos, né? Está lá em meus documentos. Você vai selecionar, vai pôr alguma coisa na sua biblioteca, que tem as minhas informações. Pode ser na área de trabalho, pode ser onde você achar melhor no seu computador, naquela parte que você mais utiliza. Como se fosse um arquivo do Windows comum. E aí você clicar em salvar, e ele já está salvo na pasta onde você colocou, e ele está salvo nesta forma que nós fizemos. E eram essas as informações que eu queria passar para vocês nessas duas primeiras aulinhas, nessas duas primeiras aulas, para uma boa informação. Obrigado, gente. Vamos continuar estudando, vamos continuar aprendendo. Esse programa é extremamente amigável, vale a pena a gente aprender. Essas são as primeiras aulas, somente as primeiras aulas, e vamos trabalhar e continuar trabalhando nessa proposta nossa de aprender a modelagem 3D utilizando o software Inventor Profissional. Muito obrigado, até mais.